Apenas 39% das crianças em situação de vulnerabilidade estão em creches em Fortaleza. Essa matéria está também dentro do processo do Opinião. Vamos então destrinchá-la aqui para vocês, meus amigos. Dados do Índice da Necessidade de Creche, Estados e Capitais, INC, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, apontam que Fortaleza tem menos da metade, 39%, né? 39% das crianças de até 3 anos de idade em situação de vulnerabilidade social estão em creches. Do total, apenas 8,8% são crianças em situação de pobreza. 4,3% vem de famílias monoparentais. E 24% são filhas de mães cuidadoras, economicamente ativas ou que se tornaram ativas se tivessem acesso à creche. Do total, 2% são crianças com algum tipo de dificuldade em exercer ao menos um dos domínios funcionais. Fortaleza ocupa a 19ª posição em comparação com outras capitais brasileiras, no percentual de presença desses grupos vulneráveis nas instituições de educação, diz ainda a matéria. Já o estado do Ceará ocupa a 12ª posição entre as 27 federações brasileiras no índice da presença de crianças com alguma vulnerabilidade, com apenas 45%. Deste total, 22,7% das crianças estão em situação de pobreza e 5,2% são crianças monoparentais. Do total, 15% das crianças com mães cuidadores economicamente ativos ou que se tornaram ativos se tivessem acesso à creche e apenas 1,6% são crianças com algum tipo de dificuldade em exercer ao menos um dos domínios funcionais. Nacionalmente, apenas 2 em cada 5 crianças em situação de vulnerabilidade social no Brasil estão matriculadas em creches. Isso significa que, das 4,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos que estão em grupos vulneráveis e deveriam ter o direito à creche priorizado, menos da metade, 43%, de fato, têm acesso a esse serviço. O número chega a apenas 1,9 milhão. Com base na pesquisa, entre as crianças em situação de pobreza, que totalizam 1,3 milhão no país, a maior parte, 71,1%, não frequenta a creche, o equivalente a 930 mil crianças. Entre o total de crianças, filhos de mães cuidador, economicamente ativas, que totalizam 2,5 bilhões no Brasil, 48,9% ou 1,2 milhão não estão matriculados na creche. É duro. O estudo desenvolvido em parceria com a Quantis, para apoiar o planejamento de políticas de acesso a creches no Brasil, destaca que 2,6 milhões de crianças vulneráveis ainda estão fora da educação infantil. Os cálculos utilizam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e dos Ministérios da Educação e Saúde. A gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal, Karina reitera a gravidade dos dados. A gente vê essas informações com bastante preocupação, diz ela. Apenas cerca de 2 a cada 5 crianças desses públicos prioritários estão frequentando creches. Quando a gente olha para o público em situação de pobreza, o cenário é ainda pior. Mais de 70% não frequentam creches. Isso revela bastante também as desigualdades no país. Destaca a Cecília. A Karina, perdão. Karina Fasson. Entre os motivos apontados para que as crianças não estejam matriculadas está a escolha dos responsáveis. 1.460.186 pessoas, o que corresponde a 56%. 56% do público-alvo. Outras 191.399, o que dá 17,8%, não estão matriculadas e não frequentam a educação infantil, porque não tem creche na localidade em que vivem ou a unidade fica distante. Para 238.424, cerca de 9,5%, o motivo é a falta de vagas. A gente tem famílias que preferem não colocar crianças muito pequenas na creche, crianças com menos de 1 ano, por exemplo. Então, há essa escolha pelos cuidados e pela educação no meio familiar. Mas a gente sabe também que existe ainda um desconhecimento sobre a importância dessa etapa e mesmo sobre o direito a uma vaga no sistema público, continua Karina Fasson. Creches no Brasil. No Brasil, conforme a Emenda Constitucional 59/09, todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem estar matriculados na escola. A creche não é uma etapa obrigatória e as famílias podem optar por matricular ou não as crianças. Porém, é dever do poder público oferecer as vagas que são demandadas. O exemplo foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de ampliar a obrigatoriedade da oferta do ensino também para creches. O país também precisa cumprir o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, lei que estabelece as metas para serem cumpridas na educação infantil, até pós-graduação, com prazo para o final de 2025. Pela lei, o país deve ter matriculados nas creches 50% das crianças de até 3 anos. Atualmente, há apenas 37,3%. É muito baixo diante do alvo que já está estabelecido. Mas o que se pode fazer é se buscar cada vez mais políticas públicas que possam adjetivar exatamente creche ou um lugar para que as crianças possam ter realmente conhecimento. Senão, serão sempre vulneráveis.